Olá, meu nome é Leiliane e hoje eu vou te explicar de forma simples e direta os elementos da relação jurídica de consumo e as principais figuras protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor, só se aplica quando existe uma relação jurídica de consumo. Mas afinal, quando é que estamos diante dessa relação? É quando temos três elementos básicos: um consumidor, um fornecedor e um produto ou serviço sendo negociado entre eles. Ou seja, consumidor e fornecedor negociando produtos ou serviços. Mas importante, quando a relação é entre dois fornecedores, o CDC não se aplica. Vamos entender primeiro quem é o consumidor. O artigo 2º do CDC diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Isso significa que o consumidor é quem retira o produto do mercado de consumo e se apropria dele sem a intenção de revender. Exemplo simples: se eu compro uma geladeira para minha casa, eu sou consumidora, pois sou a destinatária final. Mas, se uma loja compra 50 geladeiras para revender, ela não é consumidora, porque o produto ainda vai voltar ao mercado. O CDC também reconhece dois tipos de consumidor: o consumidor padrão e o consumidor equiparado. Consumidor padrão é aquele do artigo 2º caput, quem compra ou utiliza o produto para uso próprio. Já o consumidor equiparado é aquele protegido pelo CDC, mesmo sem ter comprado nada diretamente. Ele aparece nos artigos 2º, parágrafo único, 17 e 29. O artigo 2º, parágrafo único, equipara a consumidor à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que participem das relações de consumo. Exemplo: você faz um churrasco em casa e chama amigos. Todos que consomem os produtos são consumidores coletivos, porque fazem parte da relação de consumo, mesmo sem terem pago nada. Agora, o artigo 17 trata do consumidor vítima de acidente de consumo. Ele diz: equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Isso significa que, se alguém sofre um dano em decorrência de uma relação de consumo, mesmo sem ter contratado o serviço, é protegido pelo CDC. Exemplo: uma pessoa chama um carro de aplicativo e o motorista se distrai, provoca um acidente e atropela pedestres. Neste caso, quem contratou o serviço é consumidor final. E as pessoas atropeladas são consumidoras equiparadas, pois o acidente ocorreu durante uma relação de consumo. O CDC estabelece responsabilidade solidária. Tanto o motorista quanto a empresa respondem sem necessidade de provar culpa. O artigo 29 também amplia a proteção. Ele diz que são equiparadas todas as pessoas expostas a práticas comerciais ou publicitárias. Exemplo: você vê um vídeo no YouTube e aparece uma propaganda. Mesmo que você não compre nada, você já é considerado consumidor por ter sido alcançado pela publicidade. Outro exemplo: você vê um outdoor com propaganda. Se for uma publicidade enganosa ou que incentiva a violência, é possível mover uma ação coletiva de consumo e todos os atingidos são protegidos pelo CDC. Agora, vamos para outro lado da relação: o fornecedor. O artigo 3º do CDC define: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ou seja, fornecedor é quem coloca produtos e serviços no mercado de consumo. Fornecedor pode ser uma empresa profissional, autônomo ou até um ente despersonalizado, como uma massa falida, desde que exerça atividade econômica.
Mas atenção, se o seu vizinho te vende um carro dele uma única vez, ele não é fornecedor, porque não exerce atividade habitual de comércio. Nesse caso, aplica-se o Código Civil e não o CDC. O artigo 3º também traz 2 conceitos importantes. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é toda atividade prestada mediante remuneração, inclusive bancária, financeira, de crédito e securitária, exceto as de natureza trabalhista. Então, para o CDC se aplicar, o serviço precisa ser remunerado. Exemplo, um médico que para na estrada para ajudar uma vítima de acidente, sem receber nada, presta um serviço voluntário e, portanto, não se aplica o CDC. Mas, se ele atua profissionalmente e há erro médico, aí sim o CDC pode ser aplicado. Outro exemplo clássico, o estacionamento gratuito de shopping. Mesmo sem pagar, existe uma relação indireta de consumo, porque os lojistas pagam pelo uso do estacionamento. Assim, se houver um furto ou dano ao carro, o shopping pode ser responsabilizado pelo CDC. Por fim, também existe o consumidor pessoa jurídica. Nesses casos, é preciso analisar a vulnerabilidade, seja econômica, técnica ou jurídica. Exemplo, uma confeitaria compra 30 quilos de açúcar para produzir e revender bolos. Esse açúcar é insumo de produção, então não se aplica CDC. Mas, se a confeitaria compra um computador para controle administrativo, aí sim é destinatária final e o CDC se aplica. Então, resumindo, a relação de consumo só existe quando há consumidor, fornecedor e produto ou serviço. E o CDC protege o consumidor em sentido amplo, inclusive vítimas, coletividades e todos os que apresentem vulnerabilidade. Gostou da explicação? Então curta, compartilhe e continue acompanhando meus vídeos sobre direito do consumidor de forma clara e descomplicada. Até a próxima!